Meus irmãos, boa tarde, Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar. Que Deus te guarde e te ilumine nessa tarde de sábado, onde quer que você esteja. Se esteja na sua casa, Deus abençoe. Se esteja trabalhando, Deus abençoe em nome de Jesus. Se esteja passeando ou viajando, Deus proteja a sua viagem, Deus proteja seu passeio. Se você esteja retornando de trabalho para casa, Deus também abençoe sua volta para casa em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é nosso Deus, nosso Senhor é poderoso. O Senhor está em todo lugar onde nós estejamos. Meus queridos, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos vocês. E essa palavra está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13 ao versículo 17. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13 ao versículo 17. Assim nos fala a palavra do Senhor Jesus Cristo. Versículo 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. O 15. Não furtarás. O 16. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. O 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, meus irmãos, nós estamos diante aqui dos 10 mandamentos do Senhor, ou seja, o decálogo. Na verdade, meus irmãos, o decálogo são regras que foram dadas por Deus para que todos nós tenhamos uma vida em um ambiente feliz e próspero. Olha que coisa bonita. Os 10 mandamentos, o decálogo, são regras que foram dadas por Deus para que todos nós tenhamos uma vida em um ambiente feliz e próspero. Mas o que é os 10 mandamentos, meus? O que significa 10 mandamentos? Os 10 mandamentos significam obedecer uma voz de comando. Os 10 mandamentos significa obedecer uma voz de comando. E eu quero, meus queridos, dar um tema para essa mensagem, que vai ser: todos nós somos responsáveis. Por que essa mensagem? Porque, meus irmãos, os 10 mandamentos são regras dadas por Deus, não é só para poucas pessoas, mas para todos nós. E esses 10 mandamentos que nós citamos aqui, veja, se o ser humano não cumprir ele, aí faz toda, meus irmãos, uma diferença, porque são regras que você não cumprir, são mandamentos que você não praticar, influencia a violência. O que nós estamos vivendo? São regras, meus queridos, se o ser humano não fazer o que Deus está mandando, o mundo se transforma em um caos. Por que eu sou responsável? Porque, meus irmãos, o ambiente que eu moro, eu sou responsável por fazer o ambiente que eu moro feliz, ou seja, esse mundo. Ou seja, meu querido, cumprir os mandamentos, além de cumprir os mandamentos para Deus, também de cumprir as ordenanças de Deus, também eu estou contribuindo para que o lugar onde eu moro, o lugar onde eu habito, seja um lugar de felicidade, seja um lugar de harmonia, seja um lugar, meus queridos, onde é um lugar muito bom para se viver. E perceba, meus irmãos, de repente você pode estar se perguntando: mas não é disso? Eu não mato, eu não prostituo, mas de repente cobiça. Ou seja, são mandamentos que a gente, meus irmãos, tem que cumprir, porque senão se eu descumprir esse mandamento de Deus, eu estou sendo uma pessoa que está sendo influenciada por mundo ser transformado no que está hoje, violento, um mundo cheio de tristeza, um mundo, meus irmãos, cheio de fome, ou seja, um lugar que cada vez mais é aflição e angústia. Tudo, meus irmãos, porque eu estou só olhando para o outro, eu estou só olhando para o número de violência, estou só olhando para uma pessoa que mata, estou só olhando para uma pessoa que estrupa e de repente eu não estou fazendo nenhuma dessa nem da outra, mas estou cobiçando a mulher do meu próximo, buscando violência. Eu não estou cobiçando a mulher do meu próximo, mas de repente eu estou falando mal do meu próximo, ou de repente eu estou mentindo,
Isso tudo influencia, meus irmãos, para um habitat violento e cheio de problemas que nós estamos vivendo. É nossa responsabilidade, meus irmãos, como seres humanos, como filho de Deus, fazer um ambiente que Deus fez com tanto amor, com tanto carinho, com tanta perfeição. A gente tem que deixar esse lugar, um lugar propício para a gente habitar, para a gente sair com nossos filhos, para sair com a esposa, sair com o marido, para passear, para ir numa praça, que está sendo, meus irmãos, uma coisa rara sair para uma praça ou sair de sua casa umas 7, 8 horas da noite. Por quê? Porque a gente estamos descumprindo a regra de Deus para que nós tivéssemos uma vida aqui feliz, uma vida próspera, uma vida de tranquilidade, uma vida de sossego. Mas infelizmente, meus irmãos, por a gente quebrar essa norma de Deus, por a gente não obedecer os mandamentos do Senhor, nosso Deus, que Ele deixou, para que nós tivéssemos uma vida aqui, meus irmãos, digna, uma vida de aproveitar o que Ele deixou para a gente, uma vida de a gente ter sossego, paz, tranquilidade. Mas por nós desquebrar o cumprimento de Deus, a regra de Deus, os mandamentos, o mundo está cada vez ficando, meus irmãos, mais impróprio para a morada. Mas ainda é tempo, nada está perdido. Temos que fazer a nossa parte, temos que deixar de cobrar mais dos outros e cobrar mais da gente. Temos, meus irmãos, que deixar de olhar mais para os outros e olhar mais para a gente, para nossas atitudes, para nossas ações, para com esse mundo que nós estamos vivendo, para com o meu vizinho, para com o meu trabalho, para com a minha casa, para com a sociedade, para com o bairro que eu moro, a cidade que eu moro. E baseado nessa palavra, meus irmãos, nos traz uma reflexão na nossa vida. Como sou como ser humano na cidade onde eu moro? Os meus atos dentro da minha cidade, ele contribui para ser um bairro feliz? Ou contribui para ser um bairro cheio de problemas? A cidade onde eu moro, como é que as pessoas me conhecem? Isso é momento de reflexão. Isso é momento, meus irmãos, de nós pararmos e olhar para a Bíblia, olhar como o que Deus deixou para a gente cumprir. Porque se a gente cumprir, meus queridos, se a gente fazer o que Deus nos manda, se a gente fizer o que Deus nos ordena fazer, aí, meus queridos, vamos chegar no final do ano, no dia 31 de dezembro, à meia-noite, e fazer aquele pedido. Senhor, te agradecemos por esse ano de paz. Senhor, te agradecemos por esse ano de bênção. Senhor, te agradecemos por esse ano, Senhor, de tranquilidade. Ou seja, mas não é isso que nós pedimos. Dia 31 de dezembro, do final do ano, o que é que nós pedimos? Senhor, que esse ano que venha, esse ano está se aproximando, traga paz, menos violência, menos, meus irmãos, menos fome, meu Deus, que seja um ano de bênção, de prosperidade. Quando chega no outro ano, nada muda, porque a gente não muda. A gente não muda nossos conceitos, a gente não muda nossas atitudes, a gente não muda o nosso jeito de agir, a gente não muda o nosso jeito de pensar, a gente não muda o nosso jeito de falar. Sempre julgando o outro, sempre julgando o próximo, sempre julgando as atitudes do próximo, mas a nossa nós não julgamos. Isso é tão sério, meus irmãos, se a gente for no psicólogo e o psicólogo der 2 folhas para a gente branco e ele chegar e disser: fale do teu companheiro, aí depois que você falar, agora fale de você. Quem é que você acha que vão mexer primeiro? Falar do outro é muito fácil, né? Apontar defeito do outro é muito fácil, mas quando nós vamos apontar o nosso, dá até vergonha, né, meus irmãos, de escrever lá. É nossa responsabilidade, meus irmãos, de transformar esse mundo, um mundo pronto, próprio para nós morada. Fazendo o que Deus nos manda, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo suas leis, fazendo tudo que o Senhor manda para que nós venhamos, meus irmãos, ter uma vida sossegada com a gente, com a nossa casa, com a sociedade, para que nós venhamos morar, meus irmãos, num lugar onde Deus fez com tanto amor. Mas é preciso, meus irmãos, obedecer à voz de Deus, é preciso fazer o que Deus nos manda, é preciso, meus irmãos, colocar Jesus no nosso coração, é preciso, meus irmãos, fazer o que a Bíblia nos manda, porque, meus irmãos, se não nos esforçarmos fazer o que Jesus Cristo nos orienta, a gente não faz, nós não temos força. Por isso que a Bíblia, meus irmãos, é um manual de vida.
A Bíblia é a regra de vida para ver nesse mundo. Cabe a gente, meus irmãos, fazer o que Deus nos manda, para que as bênçãos de Deus caiam na nossa vida, para que, meus irmãos, não tenhamos viver num mundo cheio, meus irmãos, de maldade, cheio de crueldade, cheio, meus irmãos, de como é que eu posso falar? Um lugar impróprio para a nossa habitação. Que nós venhamos fazer uma auto-reflexão do nosso procedimento. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo para que esse mundo se torne um mundo diferente do que nós estamos vivendo? Mas só há um jeito. Colocar Jesus no coração e fazer o que Deus nos manda e fazer o que Jesus nos orienta, para que nós venhamos ter uma vida, meus irmãos, dentro das ordenanças de Deus, tendo uma vida controlada, tendo uma vida orientada, tendo uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus Cristo.